Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. O tema da mensagem de hoje é como obter um relacionamento eterno e direto com Deus. Como eu posso obter um relacionamento eterno e direto com o Senhor? Quando eu era mais novo, uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: Rafael, eu quero muito começar um relacionamento com determinada moça. O que eu posso fazer para que ela goste de mim e para que ela namore comigo? Ele chegou para mim e perguntou, e eu sentei com ele e nós escrevemos ali um passo a passo do que ele poderia fazer para conquistar aquela moça, sabe? Fizemos uma lista até bem exaustiva de coisas que ele podia fazer para ela gostar dele. Não deu certo, ela não gostou muito dele não, mas ele fez a parte dele. Ele fez tudo que ele podia para tentar conquistar aquela moça, para ter um relacionamento direto com ela. Talvez quando eu falo como obter um relacionamento com Deus, a ideia que você tem é essa. O que eu tenho que fazer? Não é? Que lista eu tenho que seguir para ter um relacionamento com Deus? Quais os passos que eu tenho que tomar para ter um relacionamento eterno e direto com Deus? Então eu já vou ser bem direto no início do culto, já vou jogar a realidade para vocês. Isso parte e depende exclusivamente de Deus. Estabelecer um relacionamento com Deus não é algo em que nós seguimos passos para conquistar a bênção de nos relacionarmos com Deus. Não é algo que nós estabelecemos metas, meios ou formas para que aconteça. É algo que vem especificamente, exclusivamente dele. Ele toma toda a iniciativa. E quando a gente fala de estabelecer relacionamento com Deus, tem uma palavra que tem que estar na sua cabeça, para você entender o que eu quero falar hoje à noite. E a palavra é reconciliação. Reconciliação. Essa é a palavra que tem que ecoar na sua mente e no seu coração durante toda essa mensagem. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 ao 21. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A principal função de Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, quando Ele veio à terra, foi reconciliar com Deus os seres humanos decaídos. A reconciliação é praticamente o tema de todo o Evangelho. Nós poderíamos tratar reconciliação como uma palavra sinônima de Evangelho. Agora, reconciliar. Por que é necessário haver reconciliação? Por que é tão importante a gente frisar isso? Reconciliação, reconciliação. Ora, nós estamos falando de pessoas caídas, pecadores, separados de Deus por causa do pecado. Nós estamos falando de nós mesmos. Pessoas que carregam na própria carne, na própria mente e coração, os efeitos danosos do pecado, que estão afastadas, como que inimigas de Deus por conta desse pecado. Porque é isso que o pecado faz. O pecado rompe, ele quebra, ele estraga, ele destrói os relacionamentos. O pecado é como um ácido, é como algo corrosivo que nós jogamos nos laços entre nós e Deus. Eles dissolvem, eles corroem aquilo. E foi o que o pecado fez desde o Éden. Corroeu, destruiu a capacidade do homem estabelecer
relacionamento com Deus. E o homem se tornou inimigo de Deus. Nós sabemos bem, a Escritura diz que Deus é santo. Deus é totalmente sem pecado. Deus é totalmente separado da realidade pecaminosa e que o homem em pecado não pode se relacionar com Deus por mérito próprio, por iniciativa própria, por causa do seu pecado. E por isso existe a necessidade de reconciliação. Mas nós precisamos entender, pessoal, que pecadores são reconciliados pela vontade exclusiva de Deus. Se tem alguém que está interessado na reconciliação, esse alguém é Deus. Deus sempre toma a iniciativa. Não é como uma briguinha de casal, em que quem é casado vai me entender. Você discute, tem alguma coisa que fica atravessada, e aí não fica bem um com o outro, e fica de mal. E aí ficam ali, ela para um lado, ele para o outro, esperando para ver quem vai tomar a iniciativa de ir lá e falar: oh meu bem, oh vem cá, né? E às vezes é uma queda de braço que dura dias, às vezes, né, vai longe, mas alguém sempre vai lá, quebra o gelo e recomeça a coisa. Alguém tem que fazer isso, senão não vai dar certo. No nosso relacionamento com Deus, Deus é quem faz isso. Deus é quem vai lá, estende a mão e fala: vamos voltar? Eu estou aqui. É Deus quem toma a iniciativa. Só existe reconciliação porque Deus tomou a iniciativa. Olha o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus. Mas tudo o quê? O que é esse tudo? Olha, volta no versículo 15, você vai entender. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso, essa possibilidade de um novo relacionamento, essa realidade de uma nova criatura, essa reconciliação, isso vem de Deus. Isso veio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Pecadores como nós, como eu e você, não podem mudar a sua condição. Nós podemos nos aprimorar moralmente, nos aprimorar intelectualmente, podemos ser pessoas boas perante os olhos da sociedade e do grupo ao qual fazemos parte, mas não podemos nos reconciliar com Deus por iniciativa própria. Romanos vai dizer: não existe ninguém justo e não existe ninguém que busque a Deus por iniciativa própria. Nós, como pecadores, não vamos desejar reconciliação. É Deus quem toma a iniciativa. Romanos capítulo 5, versículo 6, diz algo interessante sobre isso. O objetivo de Deus é a reconciliação, o interesse de Deus é a reconciliação, a obra redentora de Deus que está acontecendo e existe por causa do objetivo de Deus para a reconciliação. Capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus estava interessado e está interessado na reconciliação. Por quê? Porque Ele fez isso quando nós ainda éramos inimigos, quando nós éramos fracos, pecadores, ímpios, que não estavam nem aí para o que Deus tinha a dizer. Ele ainda estava interessado na reconciliação. Voltando para o nosso exemplo de casais, pode acontecer que você
se sentiu tocado, se sentiu arrependido e foi conversar com o seu companheiro e com a sua companheira. Você chegou até ele, você o buscou, e quando você chega, você encontra um ou então, tá bom, ou então você encontra um desdém, ou então você é lançado no seu rosto aquilo que você fez, você encontra um inimigo. Dá vontade de continuar? Dá vontade de estabelecer profundidade naquele relacionamento? Se você é humano, é bem provável que não. Mas Deus não liga para isso. Quando nós estávamos nessa condição, inimigos, desdenhando de Deus, desdenhando das coisas de Deus, Ele morreu no tempo certo por nós como pecadores. Deus sempre toma a iniciativa no processo de reconciliação. Ele é o único que remove a culpa. Ele é por natureza um Senhor compassivo. Ele é que vai lá. Ele é que quebra o gelo. Ele é que estabelece, é quem estabelece conexão. Ele é quem chega junto e fala: vamos voltar. E ele faz isso por meio de quem? Por meio de Cristo. Se você voltar lá para 2 Coríntios, volta lá por favor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus fez isso por meio de Jesus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o único que poderia intermediar essa relação. Deus estabeleceu conexão conosco por meio de Jesus. Jesus foi uma ponte, foi um mediador. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Abra sua Bíblia lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus, o caminho, a verdade, a vida, aquele que estabeleceu conexão, aquele que era Deus, estava com Deus no princípio e veio até esse mundo estabelecer conexão com o pecador. Aquele que saiu do céu, quebrou os horizontes que o pecado estabeleceu, as barreiras, os muros erguidos pela nossa pecaminosidade e dureza do nosso coração. Ele veio, quebrou tudo isso, estendeu a mão e disse: vamos voltar. Porque Deus sempre toma a iniciativa, e Ele faz isso por meio de Jesus, mandando o seu Filho, enviando o seu Filho para que quebre essas barreiras. Nós precisamos entender também que pecadores, eles são reconciliados por meio de um decreto de justificação. Vamos lá no capítulo 5, versículo 19 de 2 Coríntios. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nós estamos falando aqui sobre o decreto de Deus de justificar em Cristo o ser humano. A única forma de nós, pecadores, sermos justificados era se o pecado que nos separava de Deus não fosse mais um fato. Ou seja, a única maneira de sermos justos diante de Deus é acabando com o pecado. Não existe outra forma, não existe outro jeito. Nós até tentamos, nós temos que combinar aqui, nós tentamos com obras, nós tentamos com aperfeiçoamento moral, como eu falei, nós tentamos com... Eu não queria usar uma palavra, eu não vou usar ela, mas nós tentamos com jeitinho brasileiro. Nós tentamos dar um jeitinho brasileiro para mostrar para Deus assim: eu sou legal, eu mereço. Mas olha, a reconciliação acontece mediante um decreto de justificação, que é Deus quem dá. O pecado tem que ser liquidado, acabado, e Deus, graciosamente e com muita misericórdia, faz isso por meio da justificação. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem
da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus justifica mediante a fé o pecador. Deus não leva em conta os pecados antigos quando ele justifica o pecador. Como funciona essa justificação? Eu vou tentar explanar para você não esquecer mais. Funciona assim. Imagine Deus, santo, todo-poderoso, olhando para nós. E quando ele olha para nós, o que ele vê? Pecado, pecado e pecado. Ele vê uma condição pecadora desde o ventre materno, como disse Davi nos Salmos. Fui concebido em pecado, nasci pecador. Ele olha e vê o pecado. Não tem como fugir dessa realidade. Por melhores que sejamos, ele vê pecado. Mas quando ele imputa a nós justiça, quando ele decreta a nossa justificação por meio de Cristo, quando ele olha para nós, ele não vê mais pecado, ele vê o sacrifício de Cristo. É como se colocássemos um filtro nos olhos de Deus. Esse filtro é o sangue de Jesus. Esse filtro é o sacrifício redentor de Cristo na cruz. E quando Deus olha novamente para nós não estamos mais debaixo de ira, porque Ele vê o que Cristo fez por nós. Ele vê a conexão que Jesus estabeleceu. Ele vê pessoas justificadas. É por isso que Deus, quando nos olha, Ele não vê as nossas transgressões. Isso aqui é lindo. Pensa um pouquinho no que você fez essa semana. Pensa um pouquinho. Se você é uma Madre Teresa de Calcutá, você cometeu pelo menos 3 pecados por dia essa semana. Pensa nesses pecados. Quando Deus olha para você agora, se somos justificados por meio da fé em Cristo, Ele não vê esse pecado mais. Quando Deus nos olha, Ele nos olha com olhos de graça, Ele nos olha com olhos de perdão, com olhos de amor, porque somos justificados, novos em Cristo, por meio de Cristo. Deus está, através de Jesus, agora fica mais fácil de entender. Deus está, por meio de Cristo, reconciliando o mundo. E como Ele faz isso? Ora, o sacrifício de Cristo promove ao ser humano a possibilidade de ser visto por Deus com olhos diferentes. É nisso que precisamos nos apegar. Deus está propondo reconciliação. E quando Ele diz, venha se reconciliar comigo, Ele diz, venha ser visto de uma forma diferente. Venha ser considerado novo. Venha ser considerado justo e santo. Porque eu estou reconciliando o mundo através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele vê a perfeita justiça de Cristo em nossas vidas. Vá lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Quando Deus permitiu Cristo ser encravado naquela cruz, ali estava acontecendo a reconciliação.
Ali estava sendo tirado o escrito da dívida. Ali o nosso nome estava saindo do SPC de Deus. A dívida foi cancelada. A dívida estava sendo paga. E nós agora éramos considerados justos de novo. Bons pagadores por causa de Cristo. Considerados novos por causa de Cristo encravado na cruz. Nós precisamos entender também que a reconciliação ela acontece através da obediência e da fé. Se queremos ter um relacionamento com Deus, isso acontece através de obediência e fé. Vá lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós temos aqui uma dupla profunda e complexa da história da religião, da história da teologia. Nós temos Deus tomando toda a responsabilidade e a iniciativa por alcançar a nós, pecadores. Nós não fazemos nada para alcançar Deus. Nós não movemos uma agulha para alcançar Deus. Ele faz tudo. Ele nos atrai, Ele nos dá fé, Ele nos dá graça. É Ele quem proporciona a condição de exercermos nossa fé. Nós temos isso. E do outro lado, nós temos a responsabilidade do homem em corresponder àquilo que Deus já deu para ele. Um pregador famoso disse que são duas linhas tão próximas uma da outra, que a nossa capacidade humana não consegue correlacioná-las, mas que, como verdades bíblicas vindas do céu, elas se juntam novamente no trono de Cristo, lá na glória. Mas fato é, só Deus toma iniciativa, mas o homem tem a sua responsabilidade. Sem Deus, o homem jamais poderia exercer a sua responsabilidade de fé e de obediência. E vamos pensar um pouco sobre isso aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou explicar um pouco disso para você não esquecer mais também. Deus nos dá condição de entendermos que só Ele está interessado na reconciliação. Ele deixa bem claro: eu estou reconciliando comigo mesmo o mundo, através de Jesus Cristo. Eu tomei a iniciativa de enviar meu Filho. Os pecadores não estavam nem aí para isso. Ele deixa claro para nós entendermos o que Ele fez. Ele nos dá a condição de entendermos onde estamos e o que Ele fez. Isso chama graça. Vamos chamar isso de graça. Deus nos deu condição de entendermos a fé, de pensarmos a fé. É Ele quem dá. Se Ele não tivesse dado, nós não entenderíamos e não estaríamos aqui. Quando nós, que recebemos essa graça, entendemos isso e somos constrangidos pelo amor de Deus e nos correspondemos com Deus, nós fazemos isso através da fé. A fé é a nossa resposta diante da graça de Deus. É quando Deus fala: eu fiz isso, e me prova, e me toca, e me dá condição de entender. E eu olho para Deus e falo: mediante tudo que o Senhor fez, eu creio. Isso é fé. É assim que se estabelece um relacionamento com Deus, a reconciliação com Deus. A fé, ela é um instrumento pelo qual Deus dá aos pecadores a condição de vislumbrar a reconciliação e a justificação. Então, se não exercermos fé, se não tivermos esse dom de Deus, se não correspondermos com Deus dessa forma, não seremos reconciliados. Agora, cabe aqui um adendo. Essa fé, ela não é uma fé que acontece só naquele dia lá, que você faz uma oração pedindo a Jesus para morar no seu coração, não. Essa fé não acontece só uma vez, quando a gente está em alguma tribulação e a gente crê em Deus e fala: agora eu sou salvo, não. Essa fé acontece para continuar acontecendo.
e se revela na nossa obediência, se revela na nossa submissão à palavra de Deus, se revela na nossa disposição de cumprir os seus estatutos e os seus mandamentos, e como João falou, não são penosos, mas trazem vida, trazem graça. Pecadores são reconciliados por causa da obra de substituição de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pedro está fazendo aqui uma citação de Isaías 53. Vamos lá, no Velho Testamento, vamos mexer no Velho Testamento um pouquinho. Isaías 53. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é substituição. Olha, todos nós estamos sujeitos a isso aqui que eu vou falar agora. A vida acontece, o dia a dia acontece, a rotina acontece, os problemas acontecem, e nós paramos de nos lembrar que só somos o que somos porque alguém tomou o nosso lugar. Nós nos esquecemos, até mesmo dentro da igreja. Nós ficamos preocupados demais, às vezes, com situações físicas, com situações institucionais, com a vida do outro, com um problema que Deus já deu a solução. Enfim, nós nos distraímos com tanta coisa dentro do nosso cristianismo, às vezes até medíocre, eu me incluo nessa, e nos esquecemos que Deus fez uma troca. Se nós abrimos a boca para falar amém, é porque Deus fez uma troca. Se nós temos condição de dar 1 centavo para uma obra missionária, se temos condição de ajudar alguém com o nosso trabalho, é porque Deus fez uma grande troca e nós entendemos isso. Um escritor que eu gosto muito, chama Os Guinness, ele disse assim: nós começamos a perder a fé quando nos esquecemos de onde viemos. Nós começamos a nos afastar de Deus quando esquecemos quem somos, o que fizemos. E a rotina da igreja, ela pode fazer isso com você. A gente fica muito preocupado com a roupa que a gente vai usar no culto, com a música que vai cantar, com a pregação que o pastor vai fazer, se o pastor vai falar alguma coisa que vai me cutucar ou não. A gente fica muito preocupado com essas coisas e esquece, meus amigos, que foi feita uma grande troca. A substituição aconteceu. Pelas chagas dele fomos sarados, pelas chagas dele tivemos a oportunidade de sermos vistos por um ângulo e por um olhar diferente. Pecadores são reconciliados por causa da obra de substituição. Se nós queremos ter um relacionamento direto e eterno com Deus, precisamos assumir a nossa incapacidade. Quem está interessado é Ele. Quem toma a iniciativa é Ele. Quem faz tudo e paga o preço é Ele. Somos reconciliados exclusivamente pela sua vontade. Somos reconciliados exclusivamente porque Deus nos decreta justiça. Porque Ele diz: agora vocês são justos mediante o sacrifício do meu filho. Somos reconciliados e temos um relacionamento com Cristo porque exercemos a fé que Ele nos dá. Porque Ele disse: todo aquele que o Pai me dá e esse vem a mim, eu não jogo ele fora. Nós somos reconciliados e justificados porque cremos naquilo que Ele diz.
naquilo que Ele fez e naquilo que Ele nos dá graça e fé para crermos. Somos reconciliados porque Ele fez a substituição e a grande troca. Nós só temos um relacionamento eterno e direto com Deus quando somos feitos pessoas reconciliadas. Só é possível falar com Deus e se relacionar com Ele quando deixamos de ser inimigos. Quando as coisas da vida, quando os problemas, as dificuldades e as coisas da igreja, aquelas coisas que todo crente gosta de ficar azucrinando a vida uns dos outros, quando essas coisas são menos importantes, e o relacionamento com Ele ganha visualização, ganha importância. É disso que precisamos. Dar importância para o relacionamento com Deus. Dar importância para aquilo que Ele fez. Eu pergunto para você, você é alguém reconciliado? Eu acredito que a maioria de vocês diria sim. E eu te pergunto, não porque você não vive como um. Pastor, você está falando que eu não vivo como um? Isso é você que vai dizer para você mesmo. Depois que você passar a indignação por eu ter falado assim. Eu creio em Deus, eu tenho fé, eu sou de Deus, eu tenho o meu relacionamento com Jesus, eu oro, eu falo com Ele, assim, toda vez que eu tenho um problema Ele me ajuda e tudo mais. Reconciliação não diz respeito a receber a ajuda de Deus, reconciliação diz respeito a receber a justiça de Deus. Você é um reconciliado? Então viva como um. Você não é um reconciliado? Se permita ser reconciliado com Deus hoje ainda. Porque o interesse dele é a reconciliação. O interesse dele é a justificação dos pecadores. Então a minha proposta para você é, se você é um reconciliado e se diz como um reconciliado, viva como um. Se você não é e não se sente um reconciliado justificado, faça isso o quanto antes, pois Deus está extremamente interessado em justificar a sua vida. Vamos orar.